Oi, Paulo, boa noite. Foi uma importante vitória na estreia do Campeonato Gaúcho. Você me ouve? Sim. Ouço. Eu só queria que identificasse para eu poder falar o nome de vocês. Tá bem. Recomeçando então, Paulo, mais uma vez, boa noite. Teve uma excelente vitória com o time sub-20 diante de um time mais cascudo, um time de Série A. Mas eu queria te perguntar a respeito do novo técnico do Inter. Eu acho que é o assunto mais importante no momento. O Miguel Ángel Ramírez, nós já sabemos e foi informado pelo clube que ele já está em Porto Alegre. É possível anunciar esse treinador? O que falta para o Inter concluir a tratativa com o técnico espanhol? Aqui é o Bruno Ravazoli, da Rádio Guaíba. Boa noite, Bruno. Primeiramente, parabéns ao Internacional, parabéns ao Fábio Matias, sua comissão e o grupo de jogadores por essa estreia com o pé direito. A gente teve menos de 8 horas para começar a nova temporada, depois da quinta-feira à noite, dolorida para todos os colorados, e a gente não pode parar, o clube não parou, e a gente fica muito feliz de estrear com o pé direito essa temporada 2021. Sob o Miguel Ramírez, ele chegou hoje a Porto Alegre, hoje de manhã, e amanhã temos reuniões para tentar esse acerto. E assim que a gente efetivar esse acerto, acredito que vai dar tudo certo, a gente comunica para a imprensa, comunica a todos os detalhes desse contrato e a sequência. Mas, por enquanto, ele está em Porto Alegre, assistiu o jogo hoje, acompanhou a partida e amanhã nós temos reuniões para poder definir. Brax, uma boa noite, parabéns pela vitória, é o Tiger Junk da Bandeirantes. Eu queria saber se o Miguel Ángel Ramírez ele chegou hoje a Porto Alegre sozinho ou ele já veio com os integrantes da comissão técnica que vai comandar daqui para frente. E quantos integrantes ele traz da Espanha? Boa noite, Taigo. Preparador físico, auxiliar técnico e um analista de desempenho. Então, são 4 pessoas da comissão técnica que chegaram junto com ele hoje a Porto Alegre. E, como eu disse com o seu colega anterior, amanhã nós temos reuniões para, possivelmente, nos acertar e passar todos os detalhes para vocês. Bom, Paulo, boa noite. A oportunidade que a gente tem para conversar contigo sobre alguns temas, tá? Tem alguns jogadores que estão voltando de empréstimo, né? Eu queria saber o que tem definido, por exemplo, sobre o Martin Sarrafiori, que tem contrato. E aproveito o ensejo para te perguntar se é verídica a informação de que o Inter procurou o Nacional de Montevidéu, demonstrando interesse no Gabriel Neves. Boa noite. Aqui é o Jeremias, do UOL e do SBT. Boa noite, Jeremias. Sarrafiori tem interesse de algumas equipes, demonstraram vontade em contar com o jogador, então estamos em negociação. Caso não haja acerto, o atleta tem contrato com o Internacional. A respeito do Gabriel, do Nacional, não procuramos o Nacional a respeito desse atleta, que é um atleta muito interessante, que a gente conhece bastante, mas que não houve, da nossa parte, nenhum contato para contar com o Gabriel, volante. Oi, Paulo, boa noite. Já que o Jeremias perguntou do Sarrafiori, eu lhe pergunto, algum dos jogadores que volta de empréstimo, além do Guilherme Pato, será aproveitado? E como eu sei que tu viste o jogo ao lado do Miguel Ángel Ramírez, ele gostou do que viu hoje no Beira-Rio? Aqui é Eduardo Deconto, do GE. Globo. Boa noite, Eduardo. A maioria desses atletas que estavam emprestados estão recebendo propostas de outros clubes, e a gente optou nesse primeiro momento em analisar essas propostas, em tentar fechar esses negócios junto ao interesse também de alguns intermediários e dos próprios jogadores. Então, alguns atletas a gente já teve um encaminhamento, como o Bruno José, como o Pedro Lucas, como o Emerson, que estava no nosso plantel, o Kehler, alguns outros atletas que acabaram não concretizando, mas em vias de concretizar uma saída, que é o caso do Álvaro, o caso talvez do da Silva. Os outros atletas a gente tem negociado, não há ainda uma definição. Se, como eu disse para o seu colega, não houver nenhum tipo de definição, ele se representa ao Internacional. E a respeito do Miguel, não conversei com ele depois do jogo, então vou te dever essa resposta. Amanhã estarei com ele e pegarei esse feedback. Brax, boa noite, parabéns pela vitória. 2 perguntas. A primeira, como o Inter planeja o retorno dos titulares após esses 10 dias de recesso? Eles vão voltar aos poucos ao time titular, eles vão ter uma pré-temporada, como é que vai se dar esse processo? Uma segunda é sobre o interesse do Inter
um jogador chileno, Carlos Palacios, do União Espanhola. Você pode confirmar ou não? Lucas Colar, voz do Gigante. Boa noite, Lucas. Os atletas vão se apresentar, a princípio, no dia 8 de março, então, cumprindo uma folga remunerada que o Internacional acordou com eles, com o grupo de jogadores, que tiveram a maior minutagem, e eles vão se apresentar, vão fazer as atividades inerentes à readaptação, à reapresentação, parte física, parte fisiológica, exames médicos, e a partir de então, tudo certo, eles vão ser entregues à preparação física. Então não há um prazo específico para que esses jogadores estejam aptos, mas a partir do dia 8 eles estão entregues ao grupo principal. A respeito do atleta chileno Carlos Palacios, é um atleta que interessa sim ao Internacional. A gente tem feito algumas conversas, tem movimentado o mercado de entrada e mercado de saída, mas também não há nada definido, e se tiver, tendo algum tipo de conclusão, a gente comunica para a imprensa. Fechou? Vamos lá. Tudo bom, Paulo? O Palacios, que você citou agora na pergunta do Lucas, é um jogador que atua pela ponta direita, também é o caso do Guilherme Pato, e é uma característica que no grupo principal da temporada de 2020 não era tão abundante no elenco. Qual a importância de jogadores assim para o esquema do Miguel Ángel Ramírez, e dá para colocar essa função como uma prioridade do Inter na busca por reforços? É o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Rodrigo, a gente tem trabalhado com algumas frentes em termos de mercado, procurando atender o que a gente entende como carente dentro do elenco do Internacional, o elenco de 2020, e não só a questão de posição do jogador, mas de característica. E o Internacional também busca, como oportunidade de negócio, caso ela haja, atletas que podem nos render financeiramente, que sejam ativos para o clube. Se a gente tiver oportunidade, a gente disse isso na coletiva de abertura, oportunidade de investir para também ter um benefício financeiro, nós iremos fazer. Então, acreditamos que atletas desse nível, desse calibre, dessa característica, nos agrada, e a gente vai buscar ser muito pontual no mercado, sendo muito responsável financeiramente, e procurar atender o que a gente entende como lacuna, como de carência dentro do nosso elenco, dentro do nosso plantel. Paulo, boa noite. Thiago Suman, da Rádio Inferno. Paulo, os colegas perguntaram dos jogadores que voltam de empréstimo. Eu olho a outra ponta. Dos atuais jogadores do elenco que terminaram agora a temporada diante do Corinthians, alguns disse que estão liberados para negociarem para outros clubes. Isso realmente aconteceu? Se sim, quais jogadores estão liberados para procurar novos clubes? E depois, pergunto também, quais as posições que são prioridades para o Inter nessa janela de transferências? Boa noite, Thiago. Na verdade, o mercado ele se aquece de forma bem democrática. Os clubes começam a procurar atletas que entendem que se encaixam no perfil do elenco, dos novos treinadores. Então, não há atleta que a gente libera para conversar, não existe algo previamente estabelecido de atletas que podem ser liberados ou que podem conversar. A gente tem recebido algumas procuras, isso mostra o tanto que o Internacional fez uma grande campanha em 2020, porque os holofotes estão muito do nosso elenco, e às vezes atletas até que não performaram muitos minutos têm recebido procura, então a gente tem sido também muito criterioso para analisar e conversar também com os intermediários, até porque os atletas, na grande maioria, estão com essa folga e retornam dia 8, mas a gente está aberto para entradas e para saídas. A respeito de lacuna, acho que vocês vão ver com as peças que a gente tem buscado no mercado, e a gente vai tentar acertar o quanto antes, vocês vão ver quais são essas lacunas, e eu também dependo das possíveis saídas. Se houver alguma saída em uma posição específica, a gente vai repor. A gente quer entregar um elenco muito forte, um elenco muito competitivo, muito bem equilibrado para a nova comissão técnica. Brax, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje o Daniel fez uma atuação muito boa, né, 2 defesas espetaculares, e há uma corrente por parte da torcida que gostaria de vê-lo mais em campo.
quais são as perspectivas de vocês da diretoria na utilização do Daniel como segundo ou até mesmo primeiro goleiro na temporada, levando em consideração uma possível negociação dos goleiros mais experientes, Danilo ou até mesmo Lomba? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. Boa noite, Lucas. O Daniel hoje é o titular do Internacional, um atleta que estava pronto para receber essa oportunidade, está recebendo a oportunidade e tomara que literalmente agarre essa oportunidade, porque é uma cria do Internacional, é um atleta com muita identificação com a camisa, com as cores do Internacional. E não há nenhum tipo de movimento de saída dos atletas que estão no elenco, salvo os dois que a gente decidiu pelo empréstimo, e é importante, já que você está falando de goleiro, a prova de que esses atletas estão, que a gente conta com eles, e a prova de que esses atletas estão nos planos da diretoria, especificamente o Kehler e o Emerson, é o empréstimo para Chapecoense e Figueirense, para que eles tenham minutagem, da mesma forma que o Daniel está tendo. O Internacional precisa de goleiros prontos, e esse é um dos objetivos nossos. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória. Eu gostaria de uma opinião tua a respeito da importância desses jogos iniciais para esses jovens no Campeonato Gaúcho e o que isso pode acabar gerando de herança para o decorrer da temporada e no desenvolvimento desses atletas. Diego. Nome? Diego, boa noite. É muito importante a gente poder dar oportunidade para esses atletas e eles agarrarem essa oportunidade com uma minutagem muito qualificada. Hoje eu não posso cravar, mas acredito que deve ser o time mais jovem do Internacional num jogo profissional, num jogo de uma competição profissional, que já vestiu essa camisa, ou um dos mais. E isso, evidentemente, tem reflexo no futuro. Quando a gente, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, tem a estreia de um lateral direito de 2001, que foi o Lucas Mazetti, primeiro minuto dele dentro do profissional, a gente entende que quanto mais minutos esses atletas, 2001, 2002, 2003, hoje tinha um 2004 no banco, que é o Vinícius Tobias, que é um atleta muito promissor, quantos mais minutos eles tiverem no profissional, antes de terem uma oportunidade maior, uma oportunidade de um confronto mais forte, melhor para o clube. Então é uma oportunidade que todos eles têm, que o clube está proporcionando, e a gente vai colher os frutos lá na frente, porque atletas vão performar em competições maiores, já tendo estreado. Então isso é muito importante, a gente tem que abraçar todos esses garotos e dar condições deles desenvolverem o trabalho deles de forma tranquila. Paulo, boa noite. O que está chegando uma comissão técnica nova, né? E o presidente Alessandro já falou várias vezes que ele quer muito o aproveitamento da base. A contratação dessa nova comissão técnica, principalmente do Miguel Ramírez, passa também por esse aproveitamento da base e o que o torcedor pode esperar para 2021 e também para a sequência dos anos quanto o técnico novo, a comissão técnica nova e o aproveitamento da base. É Cássio, é isso? Cássius, boa noite. A nova técnica, se tudo der certo, vai ser do Miguel Ramírez, tem como um dos motivos de escolha o trabalho na base, o trabalho de fomento, a transição dos atletas, da escola que o Internacional tem, do celeiro de ases. Isso é um dos nortes da nova diretoria, da nova gestão, da presidência do Alessandro Barcelos. E, claro, quanto mais a gente puder fomentar, puder trabalhar com uma comissão técnica que vai prestigiar, que vai saber usar esse atleta, que vai ter convicção de utilização desse atleta de base, a gente vai ao encontro do que a gente traçou na gestão e dessa nova diretoria. Então, obviamente, como eu disse até na resposta anterior, quantos mais minutos esses atletas tiverem, quanto mais oportunidades eles tiverem, para a torcida também o conhecer, e uma sequência dentro do profissional, com uma nova comissão, eu acho que quem ganha é o Internacional, e nós estamos muito, mas muito otimistas em relação a 2021, nesse novo formato de mudança dentro do clube, mas visando sempre, mirando lá em cima, que é a história do Internacional, mirando títulos. Tá. Boa noite, Paulo. André Galvão, repórter do SBT. Eu queria perguntar para você a respeito da Libertadores, porque alguns colorados viram algumas semelhanças entre o que aconteceu agora na perda do título brasileiro em 2020
e o que aconteceu em 2005, quando o Inter também bateu na trave e quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Ali vinha sendo feito um trabalho pelo Inter, que vinha chegando sempre perto das conquistas, e em 2006 bateu o campeão da Libertadores. Você também enxerga essas semelhanças? Acredita que 2021, depois de 2 boas Libertadores recentes, que o Inter ficou quase contra o Flamengo, contra o Boca Juniors, depois de perder o título brasileiro do jeito que foi, lutando até o último instante, você enxerga algumas semelhanças para o Internacional brigar pelo título da Libertadores de 2021? Boa noite, André. Falhou um pouco sua pergunta, mas acho que eu peguei o cerne dela. O Internacional está pronto para a Libertadores, para mais uma Libertadores, que é a cara do Internacional. É um clube que sempre disputa a Libertadores mirando o título, então não vai ser diferente. E se os deuses do futebol quiserem ouvir os anseios da torcida, a gente agradece, porque faltou tão pouco para a gente voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro, tão poucos segundos, tão poucos centímetros, e vamos transformar esse quase em uma esperança de dias melhores e de títulos de 2021. Então tomara que essa semelhança seja ouvida pelos deuses da bola e a gente consiga levantar um caneco em 2021.